noite. Boa noite. A paz de Jesus, A paz de Jesus. o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja conosco. Amém? Amém. É com muita alegria que eu venho nesta noite trazer a poderosa palavra de Deus, onde eu creio e acredito e tenho certeza no coração e trago essa certeza no coração nesta noite, que a palavra de Deus, quando ela vai, ela volta sem produzir o seu efeito. Portanto, o que o Senhor tem preparado para você neste grupo de oração, Ele vai realizar. Porque com certeza você vai abrir o coração para Deus, sim ou não? Sim. E quando nós abrimos o coração para Ele, Ele vem e realiza a sua vontade em nós. Ele mesmo diz, né? Onde um ou dois estiver reunido em meu nome, eu estarei. Então Ele está aqui, você acredita, sim ou não? Sim. Amém? O tema desta pregação, coragem, sou eu. Pegue comigo Mateus capítulo 14, versículo 22. Enquanto isso eu vou me apresentando, me chamo José Paulo, eu participo do grupo de oração Guerreiro de Jesus, que acontece aos domingos, lá na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Teres Vargas. Também sou casado, tenho 4 filhas com a graça de Deus e 3 netas. Então em casa, quem manda é a mulher, né? Eu sou o último a falar dentro de casa. Fazer o que, né? Amém? Amém. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar. Capítulo 14, versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, onde o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca o vento, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente percebe nesta palavra é uma palavra que começa assim: logo depois Jesus obrigou o seu discípulo a entrar na barca e passar antes dele a outra margem. Logo depois do que? Antes desta passagem, se você for olhar uma folha atrás, no versículo 13, acontece a primeira multiplicação dos pães, ou seja, o primeiro milagre que Jesus
realiza, ou seja, a multiplicação dos pães. Nós vamos perceber nesta palavra de Deus os discípulos ficando com medo, achando que era um fantasma que estava vindo em direção deles. E se a gente for observar a multiplicação dos pães, logo atrás, esse mesmo discípulo estava com Jesus. E por que será que esses discípulos estavam com Jesus e de repente tiveram medo quando Jesus caminhava em direção a eles? Por que Jesus fala que Jesus obrigou os discípulos a ir para outra margem e ele ir para o outro lado? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria ser conhecido apenas pelos seus milagres. Por isso que Jesus falou para eles assim: vocês vão para outra margem que eu vou orar, vou para o monte orar. Então Jesus ele não queria ser conhecido apenas pelos milagres que ele realizava. Como que Jesus queria ser conhecido? Como que nós conhecemos Jesus? Que ele morreu numa cruz, se entregou por cada um de nós, morrendo pelos nossos pecados, para nos... Era desta forma que Jesus queria que os discípulos conhecessem. Jesus queria que conhecesse, porque mais tarde Jesus ia morrer. E nós vamos perceber lá que, até mesmo no finalzinho, quando Jesus morre, na cruz, e depois Jesus vai ressuscitar, eles ainda falam para Jesus ainda: é agora que vai restaurar o reino de Israel. Ou seja, não entenderam nada sobre a ressurreição de Jesus. Não entenderam nada. Nós percebemos que Jesus ele vem ao encontro dos discípulos. Ou seja, irmãos, vai falar que a palavra de Deus que ele vem pela quarta vigília da noite. Que horário que é esse, a quarta vigília da noite? Das 3 às 6, ou seja, a primeira vigília das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3. Vai falar a palavra de Deus que ele vem pela quarta vigília, ou seja, para nos ensinar que Jesus ele vem até nós. Meus irmãos, muitas das vezes, diante das nossas dificuldades, nós desanimamos às vezes com Deus, com Jesus, achando que Jesus não vai atuar na nossa vida, no nosso problema, na nossa dificuldade que nós passamos. Achamos que Jesus está afastado de nós. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim? Nossa, mas eu estou passando por tribulações, eu estou passando por tantas dificuldades, parece que Deus não age na minha vida, parece que eu estou sozinho. Cadê esse Deus que as pessoas tanto falam, que realiza, que faz, que acontece? Eu não sei qual a vigília da noite que você está passando. Talvez você esteja passando na primeira, na segunda, na terceira, mas pode ter a certeza, irmão, que na quarta Jesus vai estar com você sim. Jesus ele sabe a hora certa de atuar na nossa vida. Ele sabe o momento certo. Muitas das vezes nós queremos colocar o carro na frente dos bois. Nós queremos as coisas para ontem. E muitas das vezes Jesus quer nos ensinar com as nossas dificuldades, mas nós não pensamos nisso. Nós queremos as coisas rápidas.
Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não é assim. É por isso que Jesus nos ensina nesta palavra, que Ele veio a quarta vigília da noite. Ou seja, Ele veio no final, mas Ele veio. Eu gostaria que você saísse deste grupo de oração com essa certeza, irmão, de que Jesus atua na nossa vida, de que Jesus se faz presente na nossa vida, que se realiza aquela palavra, que Ele estaria conosco todos os dias até os confins do mundo, e está conosco. Seja qual for a sua dificuldade que você sabe, pode esperar que Jesus vai atuar, mas da maneira dele, da forma que Ele quer atuar, da forma que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Não ficamos desesperados, não ficamos com medo. Olha como o medo atrapalha as pessoas. O medo tem tirado as pessoas de Jesus, sabia disso? Da presença de Jesus. Quantas pessoas que não querem ter um encontro pessoal com Jesus porque tem medo? Tem medo, exatamente por causa disso. Porque quando nós entramos na caminhada, nós temos prova na vida, prova de fé. Eu não sei qual a prova que você está passando, mas todos nós temos uma prova de fé na nossa vida. E muitas das vezes, nesta prova de fé, se você não acreditar que Jesus veio ao seu encontro, se você estiver medo de que Jesus vai ao seu encontro, com certeza, irmão, você não aguenta, você pula fora do barco. E nós não podemos pular fora do barco. Quando nós pulamos fora do barco, nós perdemos aquele que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Nós não podemos perder a nossa salvação. E você também não pode perder a sua salvação. Você não pode perder a salvação dos seus que está na sua casa. Porque se você pula fora do barco, os seus não vai querer também entrar no barco. Com certeza não vai, porque também vai passar por este medo. Veja bem, os discípulos presenciaram o milagre de Jesus, estavam com Jesus, e de repente Jesus vai ao encontro deles, e eles têm medo. E não é isso que Jesus quer de nós. Quantas pessoas não têm medo de sair de casa, têm medo de vir para o grupo de oração, tem medo de fazer experiência de Jesus num grupo de oração, porque não consegue sair de casa. O grupo de oração que eu participo, estamos vindo agora no final de semana de retiro. Nós percebemos neste retiro que é uma experiência. O retiro o tema do retiro é experiência de oração. Nós percebemos o quanto as pessoas têm medo, o quanto as pessoas carregam traumas, o quanto as pessoas precisam de cura, de libertação, porque estão carregando um trauma para o resto da sua vida. E se você carrega esse trauma com você, desse medo, você não consegue fazer a experiência de Jesus na sua vida, na sua dificuldade, porque na dificuldade nós fazemos experiência. Todos os dias nós matamos um leão, porque a situação do nosso mundo em si não está fácil, então nós temos que matar um leão por dia, e é isso que nós fazemos. Há poucos dias, aí você vai falar assim: ah, Paulo, mas você já tem tanto tempo de caminhada. Mas é um leão por dia que nós matamos. Esses dias mesmo, minha neta não tinha UTI para ela. Falei, minha neta não vai aguentar, não vai se salvar. Aí, com a graça de Deus, dobrando o joelho, conseguimos uma UTI para ela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela já está em casa.
Mas é assim, irmão, é a sua fé que vai levar os seus para a salvação, é a sua fé que vai levar você para a salvação. Nós não podemos fazer que nem os discípulos fizeram, onde Jesus vai falar para eles: homens de pouca fé, vocês fizeram experiência comigo, tiveram um encontro comigo e de repente não conhecem quem eu sou. Fala para o seu irmão assim: você precisa ser homem de fé. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. No versículo 27 vai dizer o seguinte: mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E aí nós percebemos o discípulo amado, discípulo de Jesus, né? Ou seja, o nosso primeiro Papa, o Pedrão, de repente falar assim: se é o Senhor mesmo, então fala para mim ir sobre as águas até vós. Aí Jesus falou para ele: então vem. Mas nós percebemos que enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele foi sobre as águas. Mas de repente, quando ele tira os olhos de Jesus, porque ele estava indo no meio daquela tribulação, né? Daquela tempestade que estava acontecendo, e de repente ele ficou com medo, né? Aí ele tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu? Começou a afundar. O que nós temos que fazer, irmão? O que o Evangelho nos mostra? Que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Ou seja, nós temos que contemplar a face de Jesus todos os dias, pegar nas mãos dele. Porque Jesus, quando você dá a mão para ele, ele também dá a mão para você. Mas tem que partir de você, tem que partir de mim, em dar a mão para Jesus. E acordar de manhã: Jesus, pega na minha mão hoje, que hoje eu tenho isso, aquilo para fazer, eu não sei nem como fazer, mas o Senhor sabe que é melhor para mim, então pega na minha mão, Jesus. É assim que nós temos que fazer, mas não tirar os olhos de Jesus. Porque se nós não tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos ver um milagre acontecer na nossa vida. Você vai ver um milagre acontecer na sua família, seja o que for. Jesus tudo pode, Jesus tudo realiza, Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós não podemos tirar isso de vista, seja qual for o problema que nós passamos. Ele tudo pode. Irmão, eu tenho 35 anos de caminhada. O que eu já presenciei de experiência com Jesus, se eu for contar aqui, vai toda a pregação. Até uma que marcou muito, que às vezes nós católicos, às vezes deixamos de lado, é a própria intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. Nós precisamos pegar firme com a intercessão de Nossa Senhora. Não podemos deixar o Santo Terço, de rezar o Santo Terço, para que de fato todo o medo da nossa vida possa ir embora. Maria intercede por nós junto a Jesus, ela está junto a Jesus intercedendo por nós. Isso aí nós não podemos deixar de lado, e ela vai interceder pelas nossas dificuldades também a Jesus. A minha última filha, ela nasceu com um problema braquial no braço aqui. E eu pensei na época que eu ia perder ela e a minha esposa. Eu não tinha participado dos 3 partos das minhas filhas anterior. E dessa última, de repente, eu fui para o hospital. E aí a enfermeira falou para mim: você não quer participar do parto da sua filha?
Então tá bom, não participei das outras 3, vou participar dessa. Irmão, para quê? Quando eu entrei naquela sala para que a minha filha pusesse nascer, nossa, que desespero. E ali, vocês não vão acreditar, mas é verdade, a médica saiu dali como que se ela tivesse tomado um banho de água, tão molhada que ela ficou, não tinha como voltar atrás mais para fazer a cesárea. Minha filha não nascia, minha esposa já não estava aguentando mais, não tinha mais força. Eu encostei perto dela, olhei para a médica já estava toda molhada de suor. E a médica falando para minha esposa, força, força, força. A minha esposa não estava aguentando mais, eu vi que ela está perdendo as forças. Eu abaixei a cabeça e falei, mãe, intercede por elas, não deixe que as duas morram. Quando eu acabei de falar isso, a minha filha nasceu. Veja bem, irmão, a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora intercede por nós. Nós não podemos tirar isso de vista. Jesus, ele realiza, mas nós católicos temos uma experiência também com o Santo Terço, com Nossa Senhora, que intercede por nós. Ela que vai tirar todo o medo que você talvez esteja passando, todo o medo que talvez esteja na vida da sua família, toda a dificuldade que nós passamos. Ela vai interceder por nós, pode ter certeza disso, vai interceder por você. E Jesus quer que você caminhe com Ele. Jesus quer que você tenha confiança nele. Irmão, como está escasso hoje a confiança, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele, para que nós possamos caminhar sim sobre as águas. Mas tenha uma certeza, irmão, se você tirar os olhos dele, você vai afundar. E talvez você não vai conseguir cessar. Mas quando você afundar, irmão, tenha certeza que tem alguém que possa segurar na sua mão, que é o próprio Jesus. E aí você tem que ter a convicção que Ele está perto de você e você clamar: salva-me, Senhor. Tira-me dessa situação. Tira-me dessa dificuldade. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode realizar. Só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Mas tenha coragem de pedir para o Senhor te salvar. Tenha coragem de pedir e tenha certeza no coração de que você está pedindo e Ele está realizando na sua vida. Amém? Você quer isso para a sua vida, sim ou não? Sim. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei o que você passa, eu não conheço você, não sei qual a sua dificuldade. Uma coisa eu tenho certeza que você sabe o que você passa. Você sabe aonde o calo aperta. Você sabe aonde precisa ser ajustado o seu sapato. Então, irmão, como você sabe, da maneira que você sabe, vá apresentando a Jesus. Mas o primeiro passo, irmão, é ter a certeza que Ele está aqui conosco. É ter a certeza que Ele está aqui e vai realizar aquilo que você precisa. Seja na primeira vigília da noite, seja na segunda vigília da noite,
seja na terceira ou seja na quarta, mas que Ele vai realizar, Ele vai. Mas você precisa, a partir de você, pedir. Porque eu não posso pedir para você, quem tem que pedir de coração é você. A única coisa que eu posso fazer para você é orar, para que o Senhor possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que Ele possa entrar e fazer morada na sua vida. Então eu quero pedir, Senhor, nesta